Olá, tudo bem? Eu sou o professor Mauro Ebert, professor de História Geral, aqui do Sistema PASSE. E vamos lá, moçada, dando continuidade à resolução do nosso simulado do Sistema PASSE na questão de número 70. E a questão diz: o anfiteatro era, para os romanos, parte de sua normalidade cotidiana, um lugar no qual reafirmavam seus valores e sua concepção do normal. Nos anfiteatros eram expostos para serem suplicados bárbaros vencidos, inimigos que se haviam insurgido contra a ordem romana. Nos anfiteatros se suplicavam também bandidos e marginais, como por vezes os cristãos, que eram jogados às feras e dados como espetáculo para o prazer de seus algozes, ou daqueles que defendiam os valores normais da sociedade. A relação entre cristãos e o Estado romano foi, inicialmente, marcada pela... Ora, o texto, e aí, moçada, sempre dando essa dica para você, questões Enem, questões modelo Enem, como são as questões do Sistema PASSE, essas questões, elas trazem um texto e esse texto ele vai te dando pistas da alternativa correta, porque a alternativa correta ela vai dialogar com esse texto. Então, nesse sentido, veja, o texto já começa dizendo que o anfiteatro ele fazia parte da normalidade romana. Era lá onde eram colocados os espetáculos mais escabrosos, mas para o romano aquilo estava dentro da sua normalidade. E que espetáculos escabrosos eram esses? Dantescos eram esses. Você tinha o massacre dos gladiadores, ou você tinha dos bandidos, você tinha dos marginalizados. E o texto está dizendo que entre esses marginalizados do Império Romano estavam os cristãos. Ora, durante o Alto Império, no Alto Império, os cristãos foram duro e violentamente perseguidos pelo Estado romano, pelo Império Romano, em função da sua relutância em aceitar os deuses romanos e os próprios imperadores romanos como criaturas de caráter divino. O monoteísmo cristão acabava sendo uma religião insurgente ao Estado, uma religião que se subverte à ordem estabelecida. Então, nesse sentido, o Estado romano compreendia os cristãos e o cristianismo como uma religião marginalizada que deveria ser alvo de perseguição em função dessa resistência dos cristãos em adorarem os seus deuses, os deuses romanos e os próprios imperadores. Então, a pergunta vem: a relação entre cristãos e o Estado romano foi inicialmente marcada pela... Ora, a letra A já está dizendo que foi marcada pela violência estatal. O texto mostra isso e a história também mostra isso. É isso a letra correta, portanto, letra A. Continue ligado aqui no Sistema PASSE.